Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a nosso encontro da Escola da Fé. Você que nos acompanha pelo Facebook da nossa paróquia, pode pegar a sua Bíblia e abrir no Salmo 128, que é o salmo que a gente vai rezar hoje no início do nosso encontro, na nossa Escola da Fé. Só lembrando, quem tem a Bíblia da Ave Maria, aí o salmo vai ser 127. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Salmo 128. Felizes todos os que temem a Yahvé e andam em seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, tranquilo e feliz. Tua esposa será vinha frutuosa no coração de tua casa. Teus filhos rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim vai ser abençoado o homem que teme a Yahvé. Que Yahvé te abençoe de Sião e verás a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida, e verás os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Conseguiram fazer a tarefa de casa? Não era difícil não era só ler Romanos 8 e dizer duas coisas que chamaram a atenção, não foi isso? Ou estou enganado? Não sei se alguém que está em casa também lembrou de fazer. Romanos 8, 1 a 11, e dizer duas coisas que chamaram a atenção. Quem gostaria de partilhar, né? O que vocês viram? O que vocês viram de interessante? Nada? Vai, Jéssica. Eu destaquei essa aqui. A inclinação da carne é morte. A inclinação do Espírito é vida e paz. Certo. Mais alguma coisa? Não? Quem mais? No versículo 7, que tem a ver com o que você falou, quando a gente vive segundo a carne, que a gente tende a não ser obediente a Deus, porque aí a gente tem como é que se diz, é tipo do pecador mesmo, a gente já tem a influência, não sei se é dessa palavra, mas quando a gente se deixa levar, é quase como um alerta, né? Que a gente até viu essa questão em outras passagens bíblicas. Quando a gente resolve viver segundo a carne, a gente fica distante de Jesus.
porque aí a gente quer fazer as nossas vontades e não seguir as vontades de Jesus. Muito bem. Focar em primeiro. Quem mais? Se quiser, siga. Eu queria depois para falar sobre o versículo 10. 10. Fala quando que quem está com Cristo. Aqui na minha Bíblia está assim: se porém Cristo está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida pela justiça. Isso. Quer dizer, não sei se eu não entendi direito. Mesmo que a gente esteja em pecado, mas às vezes ele continua pela misericórdia de Deus. Não, a gente depois comenta. Tem muito protestante que pensa que é assim, né? Tem até um versículo que diz assim: quem está em Cristo não peca. Mas não é porque não tem a possibilidade de pecar, mas para dizer assim, quem está nele procura não pecar. Entendeu? Não é coisa assim, não é que da mesma forma aqui, não quer dizer assim que mesmo você estando em pecado, mas você está morto em pecado. Não é assim, não. Não é assim não. Quem mais? Cristo se encarnou nas duas vezes de Deus para a condição humana. Então, nós que somos dominados pela glória de Deus, não podemos fazer situação de nós mesmos, mesmo sendo pecadores. E Deus trabalha pela nossa salvação de quem é fiel. E também a lei era oposta ao pecado, como você fala. A lei dominava o pecado, só que não conseguia vencer. Quem venceu o pecado foi Jesus. Isso. É pela graça dele. Isso. Muito bem. Diz, O que me chamou a atenção não foram duas coisas, mas assim, foi o contexto todo aqui, né? A questão da diferença para quem vive na carne e quem vive do Espírito. Porém, uma dúvidazinha, eu não sei se foi a pergunta dele, dos versículos 1, 2, 3, é o 2. E agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Isso para muitos não quer dizer que Jesus Cristo já pagou por todos os pecados. Não, eu sei que pode cair nessa interpretação, né? Então Jesus só fez tudo, eu não preciso fazer mais nada. Mas se você notar, tem outra interpretação, né? E não sei se vocês lembram, na aula passada, já 2 aulas, a gente disse assim, que quando a gente vai estudar a Bíblia, pelo menos nós católicos, a gente deve interpretá-la com a igreja, não sem ela, né? E aí lembremos dessa questão, né? Exemplo, que basicamente assim, quando a gente é batizado, quem é da pastoral do batismo sabe, então quando a gente é batizado, então, todo pecado é lavado. Aí sempre tem aquela história, por que se batiza as crianças? Mas porque a criança ela não tem pecado dela, mas ela nasce com o pecado original, não é isso? Isso, nasce com o pecado original. Então ela é limpa dessa mancha do pecado original. Mas se for adulto, então o batizado ele tem um efeito ainda melhor do que o sacramento da confissão. Então você é perdoado de todos os pecados no dia do batismo. Por isso que quando alguém vai ser batizado, ele não precisa se confessar. Por quê? Porque o batismo perdoa todos os pecados. Então, basicamente, no batismo você fica novinho, digamos assim, limpinho. Limpinho. Então você está em Cristo. O batismo, uma das consequências do batismo, não é essa? Enxertar você em Cristo. Então no batismo você está ligado a Ele. Aí é onde entra a história do pecado. O pecado venial fere um pouco a comunhão, mas não quebra ela. Fere, mas não quebra. Você ainda continua com comunhão com Cristo. Já o mortal, você deixou de estar em comunhão com Ele. E aí só volta a estar em comunhão quando você se confessa. Então a confissão, ela faz o efeito quase como se fosse, entre aspas, um ciclo do batismo. E quando você se confessa, depois você também sai nova folha, limpinho, né? Então a confissão, ela faz um pouco o efeito do batismo, né? Então quando diz assim, qual foi o versículo que tu perguntasse? 1, 2, é o 2.
Porque veja, portanto, eu estou vendo aqui, portanto não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então veja, aquele que foi batizado e não foi manchado pela mancha do pecado mortal está em Cristo Jesus. Entendeu? Se ele morre assim, ele vai para o céu. Só se tiver muito pecado venial, aí talvez vai para o purgatório. Mas se não tem pecado mortal, não vai para o inferno não. Agora, porque o pecado mortal, uma das coisas que faz é quebrar a comunhão com Cristo. Então você deixou de estar nele. Entendeu? O venial, ele não tem esse poder, digamos assim. Então o venial é uma ofensa, não uma quebra total, entendeu? Ele ofende a comunhão, mas ele não quebra. Já o mortal, ele não só ofende, ele quebra a comunhão. Você deixou de estar em comunhão com Deus, perdeu a graça de Deus. Vocês deu para entender. Mas é porque assim, se ler dessa forma que está aqui, dá para entender. Dá para entender que é só como os protestantes dizem, que Isso. só dizer que Jesus, que Já aceita fez tudo. Jesus já fez tudo. Então sim. Ou então, Mas no decorrer também aqui fala, ele fica falando assim para a gente evitar o pecado também. Tem isso no início dizendo que a gente já vive em Cristo, mas no decorrer. porque assim vocês não podem pegar só o versículo, porque ela já disse aquilo que eu já ia comentar. Porque realmente, se você ler só 1, 2 ou 3, aí fica com a ideia que Jesus já fez tudo e não precisa fazer nada. Mas se continuar lendo, um exemplo, o 5. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. Então, se você continuar lendo, Paulo não está dizendo isso. Jesus fez tudo e a gente não precisa fazer nada, porque tem que ler tudo, né? Mas tu levantasse a mão, Teodora, também era o quê? Quando o senhor diz a questão do batismo de adulto, de adulto principalmente, que ele nem precisa se confessar todos os pecados dele No batismo. Foi isso que Jesus respondeu a Nicodemos quando É preciso nascer de novo pela água ou pelo Espírito Santo. Certo. Aí eu dei uma lida um pouquinho mais adiante do 19, né? Que foi até o 13, né? Eu li um pouquinho mais adiante. E diz assim: porquanto não recebeste o espírito de escravidão para viver ainda no temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Esse espírito nós recebemos também no dia do nosso batismo. Esse espírito não de medo, mas esse espírito da gente poder dizer que Só tem um espírito. sim. Está dando a ideia que tem mais de um. Sim. Só tem um espírito, que é o Espírito Santo. Entendeu? Só tem um, que é o Espírito. Aí agora com ele vem os dois, né? Que é para a gente não ter medo do espírito, não ter medo do pecado, é isso? Toda vez que vocês forem ler a Bíblia, acho que eu já disse isso algumas vezes, vai sair hoje também no assunto nosso. Quando vocês forem ler a Bíblia, vocês sempre botam os versículos dentro do contexto maior. Não pegue o versículo isolado e tire ele, que às vezes o protestante faz. Coloque ele no contexto maior. Porque veja, pegando essa parte aí, vocês não receberam um espírito de temor, não é? Então, uma vez uma pessoa boa intencionada, dizendo assim, que a gente não tinha o direito de ter medo. A pregação dele foi justamente nesse sentido. A gente não tem direito de ter medo, porque quem tem medo não tem fé. Quem tem medo não estaria vivendo segundo o Espírito. A pregação era nesse sentido. Mas vê que interessante, é por isso que eu digo, vocês têm que botar os textos num campo maior. Jesus, ali no Horto das Oliveiras, o texto não mente, não nega. Diz que ele ficou angustiado, com pavor. A palavra pavor é um sinônimo de medo. Tão apavorado que ele fez o quê? Suou sangue. Veja, se Jesus disse que não era para ter medo, então por que ele teve? Entendeu? Isso, perfeito, perfeito. Então não é que a gente não tenha medo, a gente não pode ficar paralisado no medo. O corajoso e o confiante não é aquele que não tem medo, não. Todo mundo tem medo, o medo é humano. O confiante e o corajoso é aquele que se lança à frente do medo. Pedro, é daquela história de Pedro caminhando pelas águas, né? Então Pedro, ele chegou, começou a andar. Quando começou a andar, ele teve medo. Não teve? Diz o texto. Se ele tivesse continuado caminhando com medo, mas olhando para quem estava chamando ele. Quem estava chamando ele? Jesus. Ele tinha sido corajoso e tinha tido fé. Agora, o medo não tem paralisado ele. O problema de Pedro é que na hora que teve medo ele ficou parado. Não é isso que diz o texto? Ele ficou paralisado. Aí começou
pessoa vai afundar. Então, quando diz assim, essa questão do Espírito não recebeu o Espírito, entendeu? Mas é nesse sentido. Porque é para ninguém se sentir assim, tá? Eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo, tenho medo. Eu digo, meu Deus, o Espírito não está em mim. Não. Corajoso não é o que não tem medo. Corajoso é aquele que enfrenta seu medo. Só para dizer uma coisa para vocês, eu tenho certeza que vocês nem vão acreditar em mim, mas não é mentira. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Na minha carta de apresentação no seminário, eu tive a licença de ler, não sei nem se podia, mas eu li. Aí, para isso, colocava lá umas coisas, e um dos meus defeitos colocava que era extremamente tímido. Está lá na minha carta de apresentação, que estou no seminário. Então, quem me vê hoje fica assim, Maria, não tem timidez de nada, né? Mas por quê? Veja, eu enfrentei minha timidez. Mas de vez em quando aparece alguma coisa. Às vezes a gente chega em algumas celebrações e a igreja cheia, lotada, você fica com um temorzinho. Mas você enfrenta o medo, né? É porque muitas vezes é nossa mente, né? Que cria um bloqueio, sei lá. É porque você se entrega, entendeu? Na questão do medo é você se entregar ao medo. Deixar ele tomar conta de você, vai lhe paralisar. Né? Por exemplo, quando você vai ler mesmo. Digamos, se a gente fosse aqui, fosse fazer uma leitura. Então, você vai ler uma leitura. Então, é normal você chegar lá. É normal, sobretudo se for a primeira vez. Mas vá, faça de conta que você está sozinho, não tem ninguém olhando para você, ler. Confie naquele que está chamando para você ler. O primeiro dia vai ser terrível. O segundo já vai ser um pouquinho melhor, o terceiro já vai ser um pouquinho melhor. Vai estar sempre um friozinho na barriga, sempre dá um friozinho na barriga. Mas depois, enfrenta. Ele sempre dá um friozinho na barriga. Não pense comigo, que às vezes não dá nada. Às vezes quando chega na hora assim, começa a celebração, dá aquele friozinho na barriga. Mas no começo, depois que começa a celebração, alguém ia falar alguma coisa aí atrás. Vocês eram até de novo. Não sei se deu para entender, né? Mas é um pouquinho nesse sentido. Eu sei que esse é um dos textos, não é à toa vocês fazerem essas perguntas, que esse é um dos textos que os protestantes usam, e às vezes até alguns católicos pegam para dizer assim, não, mas Jesus já fez tudo por mim, eu não preciso fazer nada por ele, né? Mas a gente sabe muito bem que não é isso, até porque se fosse assim, Jesus ia dizer assim, toma a tua cruz e me siga. Se não era para fazer nada, por que ele não dito isso? Entendeu? É um texto, a gente não pode tirar do outro texto, né? Um tem que estar interligado com o outro. Vida em espírito e vida no pecado. Isso. Se ler direitinho, ele fala. Né? Ele fala. E aí, lembremos, isso aqui é um dos textos de Paulo, né? Tem que pegar outros textos, né? Tem que pegar outros textos de Paulo para poder fazer a comparação. Vocês sabem que é partilhar mais alguma coisa? No. Podemos ir para o assunto de hoje? Vamos embora. Pelos meus cálculos, eu posso estar enganado. Pelos meus cálculos, a gente parou nessa parte que estava começando a falar que Jesus é a chave de leitura de toda a Sagrada Escritura. Mas estou faltando terminar, isso é a verdade ensinada. Ah, em cima. Isso. Ah, tá. Eu pensei que a gente ia começar. Mas ele leu só um pedacinho. Até acho que ensinam a verdade. Não foi, minha gente? Eu deixei uma setinha. Ficou. Pronto. Não, certo. A gente volta. Então, quem está com a nossa apostilhazinha, né, nossa folhinha, a gente novamente vai começar a estudar um pouquinho sobre essa questão da verdade ensinada, tá certo? Pegaram? Pega assim? Não, estou perguntando quem pegou. Ó, quem está aí, ó. A verdade de Deus em vista da salvação. A verdade ensinada. A verdade de Deus em vista da salvação e não a verdade científica. Os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo que os autores inspirados, os hagiógrafos, afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente, e sem erro, a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Porque, veja, eu lembrei que eu comentei um pouquinho assim. Tem gente que acha que a Bíblia vai ter solução para todos os problemas. Isso não é a preocupação bíblica. Tem gente que acha que a Bíblia é um livro de ciência. Então, vai tentar procurar e tentar provar tudo que é descoberta científica por meio da Bíblia.
Lembremos que quando a Bíblia foi escrita, a ciência moderna nem ainda sonhava em nascer. Não sonhava em nascer. Então a Bíblia realmente ela defende uma verdade. É à toa que Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas como todo mundo escutou, e a citação é do Catecismo, quem olhar pode olhar Catecismo número 107. Então a Bíblia ela defende uma verdade, que é a verdade da nossa salvação. Tudo que está lá é útil e nos ajuda a gente se salvar. Essa é a verdade que a Bíblia defende. E a gente sabe que a verdade não é um livro, que é logo o próximo tema seguinte. A verdade é uma pessoa. Por isso Jesus diz, o seu caminho, a verdade e a vida. Então a gente não está falando de uma verdade científica, a gente está falando de uma verdade existencial. Porque a verdade que a Bíblia defende é o próprio Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pergunta, Théo. Não, eu acho que mais ou menos o senhor já respondeu aí. É a frase inicial da verdade ensinada. A verdade de Deus em vista da salvação e não a verdade científica. Não é a verdade científica que ficou meio a questão do erro. Mas enfim, se eu entendi bem, seria eu acreditar ou falar essa questão da verdade científica, que o mundo surgiu após a explosão do Big Bang. E não. Basicamente é o seguinte. É isso aí, mais ou menos. Basicamente é o seguinte. Vamos pegar alguns exemplos, né? Um exemplo. Todo mundo sabe da polêmica de Galileu Galilei. E toda a polêmica se criou na época, porque tem um texto, não sei se sabe, de Josué, que diz que Josué mandou segurar o sol num local até a batalha terminar, e quando a batalha terminou, o sol ficou cá. Então, esse texto se achava, na época, que ele provava que a Terra era chata, que a visão que se tinha é que a Terra era chata. E aí, teoricamente, na Bíblia seria contrária à questão científica, que a Terra é redonda. Então, vejam, se usou a Bíblia para tentar se legitimar ou justificar alguma coisa de ciência. Né? Então, Galileu descobriu, não foi nem ele, já antes dele, Copérnico já tinha dito que a Terra era redonda. Como a visão da época é que a Terra é chata, então vamos tentar provar pela Bíblia o que é que a Bíblia diz. A Terra é redonda, a Terra é chata. Então, só para dizer isso, a Bíblia não é um livro de ciência. Então, não adianta você procurar saber se tem ET, por exemplo. Hoje em dia tem muita essa questão, se tem ET, se tem vida em outros planetas, sim ou não. A Bíblia diz, ela não vai dizer muita coisa. Por quê? Porque não é colocado esse problema na época que ela foi escrita. Não adianta se procurar saber se é possível, sei lá, enfim, fazer certas cirurgias, não sei se está dando para entender. Então, e também ao mesmo tempo, certas descobertas científicas, então, às vezes se confrontava com a Bíblia e começava a se dizer que a Bíblia era mentira, porque a verdade científica, de certa forma, ia um pouco na contramão. Então, é só para dizer desses lados, assim, que a Bíblia ela não é um livro de ciência. Então, um exemplo, que hoje já é certo e não tem mais dúvida. Tem gente que se escandaliza, mas não é mais dúvida. Então, o dilúvio existiu. Foi provado. O dilúvio existiu. Só que o dilúvio não foi mundial. Então, não houve dilúvio no Brasil. Um exemplo. Então, tem gente que até se horroriza, tem gente que até começa a dizer que as terras foi por causa do dilúvio, foi isso, foi aquilo outro. Né? Mas a gente sabe que isso é sabedoria popular. Mas só para ver, veja, como se você não apenas pegar a ciência para dizer que a igreja está errada, a Bíblia está errada, mas perceber que são coisas diferentes, você vê que às vezes até se ajuda. Porque foi provado que o dilúvio existiu, mas ele não foi mundial. Agora, por que a Bíblia diz que foi mundial? Porque como a Bíblia não tem preocupação de ser um livro de ciência, na época não se sabia que existia a Oceania, não se sabia que existia a América, não sabia. Se achava, o autor bíblico se achava que o mundo criado era só aquele ali, onde ele vivia. Como aquele mundo foi alagado, que realmente foi provado que aquela região foi alagada, então na cabecinha dele houve, o mundo foi alagado. Mais ou menos assim, por exemplo, se nós, digamos que a gente mora aqui em Birajuba e a gente nunca saiu para canto nenhum, a gente mora só aqui em Birajuba e acha que só existe vida aqui, só aqui existe vida. Então, de repente, Birajuba toda é alagada. Então, como é que a gente vai contar a história? Vai contar a história dizendo que o mundo foi alagado.
Aí diz assim, mas Deus não sabia, certo? Deus sabia. Mas lembremos o que a gente viu na aula passada. Existe a inspiração divina, mas quem escreve é o ser humano. Quem escreve é o ser humano. Então, como autor sagrado, não sabia, então não intuiu. Para ele, era o mundo todo. Mas para vocês verem, o dilúvio existiu, só que não foi mundial. Como a ciência também prova que a Bíblia estava certa também. Mas é só para dizer isso, porque hoje a gente geralmente faz isso, né? Então, vamos confrontar. Então, aquilo que a ciência não prova é porque é mentira. É só lembrar que a Bíblia ela não tem a preocupação de ser um livro de ciência. A verdade que ela defende é a verdade da nossa salvação. E ainda completando, e ela não defende só um conjunto de ideias. Ela defende uma verdade que é uma pessoa que deve ser seguida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vai perguntar porque assim, muita gente faz esses questionamentos por conta da história da África. Porque como é que houve esse dilúvio e como é que conseguiu botar um casal de hipopótamo, de elefante, de rinoceronte? Que estrutura é essa para botar um negócio? Porque assim, a gente está baseado naquele quadro ou alguma coisa que entrou tudo isso. Eu tive que explicar que se houve o que aconteceu na salvação desses animais, eram os animais que talvez existissem por lá. Não sei se tem alguns animais no Brasil, ou se do Brasil veio de lá para cá, quem veio? Mas é isso que mas veja, você já teve sua resposta. O dilúvio ele não foi mundial. Então ele não atingiu o Brasil, para você ter uma ideia. Então não se tem comprovado que aqui no Brasil houve um alagamento. Agora naquela região houve. Entendeu? Mas é só isso, porque geralmente acontece porque aquela história, vamos confrontar. Então vamos ver o que a ciência diz, vamos confrontar o que a Bíblia diz. Mas lembrar que a Bíblia não é um livro de ciência, que é isso que eu estou afirmando. Ele é um livro que fala da história da nossa salvação, né? E é evidente, minha gente, aqui vocês já são adultos, a gente já sabe, né? Que a gente já falou muito. Tem algumas histórias da Bíblia que não são histórias como a gente pensa ciência. Então algumas são contos, que é para a gente tirar uma interpretação dali, né? Exemplo, né? A história do Gênesis. Ninguém está dizendo sempre aquela história, Adão e Eva existiram ou não existiram. A gente está indo para esse lado. É só para dizer que todo mundo sabe ali que ali tem uma narrativa simbólica. Quando ele está falando nu, não está falando de nu unicamente porque tem roupa. É nu da graça de Deus. A história do pecado, né? A história do pecado. Então quando eles pecaram gravemente, romperam a comunhão com Deus. Então eles se viram nu, sem a graça de Deus. Então aí tem gente que fica pensando que é nu sem roupa. É só para ver. Então tem essas narrativas. Noé não é diferente, então tem a narrativa. Aí só para perceber isso, porque aí geralmente muita gente olha para a Bíblia com um olhar científico. Aí não vai perceber isso. Aí vai querer que tenha lá tudo direitinho, como é que foi a criação, como é que foi tudo certinho. A Bíblia não tem a preocupação de ser um livro de ciência. Ela conta a história vista pelo âmbito da história da salvação. É vista pela a hora da salvação. E a gente perde a grandeza, Por exemplo, os padres mesmo, os padres da patrística, eles comparam muito, né? Pegando a simbologia, então eles comparam muito. Quem lê sempre a leitura dos padres da patrística vai lembrar. Então nesse período da Páscoa eles fazem uma comparação, a árvore lá do fruto proibido, pela desobediência de Adão e Eva veio a condenação. E na mesma árvore, porque a cruz não é feita de árvore, né? Lenha. Por isso que se canta, o padre canta na sexta da feira da paixão, né? Eis o lenho da cruz, o lenho do qual pendeu a salvação do mundo. Veja, eis o lenho da cruz, né? Então veja, de um lenho, de uma árvore, veio a condenação por causa da desobediência de Adão e Eva. De outro lenho, por conta da obediência de Jesus, que não é isso que a gente canta na sexta. Cristo foi obediente até a morte de cruz. A gente cantou isso na sexta. E aí uniu, e veja, de uma árvore veio a condenação,
pela desobediência, mas de outra árvore veio a salvação. Mas se você fica só com essa questão de ciência, mas foi, não foi, espera, esquece da grandeza que está ali contigo. Né? Ali contigo. Não sei se alguém viu, né? Se alguém viu, Igor lembrou, mas teve um vídeo que circulou, que é um pobrezinho do padre, ele estava com um crucifixo, né? Aí o bichinho entrou solenemente pela igreja, e aí quando levantou, que foi dizer, eis o leão da cruz, ele se enganou. Aí disse assim, eis a luz de... porque não era a luz de Cristo. Aí voltou atrás, eis o leão da cruz do papai. Foi. Algumas pessoas viram, né? Pronto. Vai alguma dúvida, minha gente? Deu para esclarecer um pouquinho. Na medida que a gente for avançando, sobretudo o livro do Apocalipse, vocês vão ver muito isso. O livro do Apocalipse, ele usa muito símbolo, tá certo? Agora veja, antes da gente entrar mais para frente, já que eu toquei em símbolo. Olha, lembrar-me, o símbolo não é uma mentira. A gente vive hoje numa sociedade muito marcada pelo racionalismo. Então tudo a gente quer como é? Racionalizar, para não sair. Às vezes até, não sei se já notaram, às vezes eu reclamo em alguns retiros, que às vezes até os retiros a gente quer racionalizar. Aí começa, vamos montar retiro, aí começa. 8 horas palestra, 9 horas de cana, não sei o que lá palestra, não sei o que lá, isso, partilha de grupo, isso, texto para dar formação, tudo. É um esquema racional. Oração tem que ter um momento de degustar o mistério. Não sei se é quando a gente reza, a gente fica racionando. Não sei se reza em casa. Aí você pega lá o texto e vai, você fica racionando, começa a Maria chegar, você começa, meu Deus, como é que Maria foi? Será que foi? Você não vai fazer rezar assim. Você reza, você degusta o mistério. Né? E para lá, às vezes, até nossos retiros, a gente é de uma forma muito racionalista. E às vezes a gente também, quando fala de símbolo, aí já começa a distinguir, porque é uma mentira. Então, isso é uma forma muito racional de se pensar, muito marcado hoje na nossa sociedade moderna. Moderna, pós-moderna, mas é muito marcado. O símbolo não é uma mentira. O símbolo diz uma verdade que a razão não consegue dizer. É dita por meio do símbolo. Vocês sabem, já escutou? Tem uma música, mas a frase está certinha. Como é? O coração tem motivos que a própria razão desconhece. Né? Mas para dizer que às vezes tem coisa, não sei se a frase é essa, mas assim, para só fazer assim, tem coisas que você não consegue falar. Você não consegue. Aí se diz pelo símbolo. Sobretudo a experiência religiosa, minha gente. Sobretudo a experiência religiosa. Cada um de vocês já passou, e às vezes os santos passaram, certas experiências que eles não conseguiam dizer. Até ele mesmo dizia, estou dizendo isso aqui, mas olha, só estou dizendo por dizer, mas não sei nem metade do que foi. Né? Então tem coisa que a razão não consegue dizer. Aí, às vezes é dito pelo símbolo. O símbolo não é mentira, é outra forma de dizer. Uma forma não racional, mas é de dizer. Então, isso tem na Bíblia também. Então, um exemplo. O livro do Apocalipse, ele não fala muito, não usa muito a palavra Jesus. Não sei se vocês já leram o livro do Apocalipse, não fala muito. Fala Senhor, sim, mas Jesus. Agora ele tem a forma de chamar Jesus. Então é chamado Leão da tribo de Judá, Rebento de Davi, aquele que está sentado no trono. Tem a forma de dizer. Veja, não é direto, são símbolos. Porque Jesus é um leão? Não é um leão? Não. Mas ele é o leão da tribo de Judá. É um símbolo para falar do Messias. Então, só porque se usa símbolo não se diz que é uma mentira. É uma forma diferente de se falar uma verdade. Só que a verdade não está no símbolo, está atrás daquilo que ele está dizendo. Tá certo? Vamos embora. Jesus é a chave de leitura de toda a Escritura. Por que Jesus é a chave de leitura de toda a Escritura? Porque o Novo Testamento é só a palavra de Deus porque fala dele. E o Antigo Testamento só é a palavra de Deus porque prepara a vinda dele. Então, Jesus, ele é a chave para tentar ler o Antigo e tentar ler o Novo Testamento. E quando a gente está falando de Jesus, a gente está falando o quê? De tudo aquilo que ele fez. Então, daquilo que ele disse, daquilo que ele ensinou, mas daquilo também que ele praticou. Então, a vida de Jesus, tudo o que ele disse, tudo o que ele fez, é a chave de leitura para se interpretar a palavra de Deus. Não sei se deu para entender. Então, exemplo, no Antigo Testamento você tem que ler ele a partir da pessoa de Jesus. O Novo Testamento você também tem que ler ele a partir da pessoa de
Ele é a chave de leitura. Tem até uma passagem do Apocalipse que fala um pouco isso, a gente vai estudar, aquela história do livro. Não sei se alguém lembra aquela história do livro, acho que é capítulo 6. Que João sobe ao céu e lá começa, chega lá, mostra um livro, ninguém podia abrir um livro e João começa a chorar porque ninguém abriu o livro. E é dito que o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, aquele que estava morto e agora vive para sempre, veja como é que ele fala Jesus. Não diz Jesus, mas todo mundo entende. O leão da tribo de Judá, o Cordeiro, aquele que estava morto e agora vive para sempre, Jesus. E aí é ele que pode abrir o selo. Por quê? Porque ele é a chave de leitura para interpretar a Bíblia. Certo? Vamos lá. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Para que as escritas não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Escrituras. Eu acho que eu comentei isso no ponto passado. Por isso, quando tocamos o Evangelho, ou as leituras, se diz o quê? Palavra do Senhor ou palavra da salvação. É no singular, porque a referência não é a letra, é a Jesus. Ele é a palavra eterna do Pai. Ele é a palavra eterna do Pai. Então, a nossa religião, porque a Bíblia é um livro sagrado, é porque ela fala de Jesus. Jesus é a palavra encarnada do Pai, não o livro. O livro ele é sagrado e é importante para a gente porque ele fala de alguém. Não é? Por isso que Dom Henrique naquele dia, muito sabiamente, uma freira perguntou uma vez para Dom Henrique porque ele usava preto, se ele era um mensageiro da paz. Aí a resposta do Dom Henrique foi assim: eu não sou mensageiro da paz, não foi? Eu sou mensageiro de Cristo. Se Cristo mandar fazer paz, eu faço. Se Cristo mandar fazer guerra, eu faço. Sabe a resposta. Por quê? Porque, repito, a gente segue não uma série de normas. A gente segue uma pessoa. Agora, lógico que essas normas foram dadas por essa pessoa. Só para entender, tá certo? Para depois ninguém dizer assim: o padre disse também que não precisa mais seguir de forma nenhuma. Não. Só para dizer que a gente segue o que está ali, porque aquele livro fala de Jesus. Então, vivendo o Evangelho, a gente está seguindo alguém. E essa pessoa é Jesus. Ele é a palavra encarnada do Pai. Tá certo? Deu para entender? Vamos embora. Para ler as Escrituras e interpretá-las bem precisa. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Para bem interpretar a Escritura é preciso, portanto, estar atento àquilo que Deus quis manifestar-se pelas palavras dele. Primeiro, para descobrir a intenção dos autores sagrados, é preciso há de levar em conta as condições da época e da cultura deles. Porque é necessário, gente, essa questão da condição da época e da cultura, mas não cair em idiotice. Porque, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo para onde eu vou. Tem dois mandamentos lá que dá desse jeito, que diz assim, né? Não cobice o jumento do próximo. Se hoje você diz não cobice o jumento do próximo, todo mundo vai cair na risada. Porque o jumento a gente quer ir, o povo matando nas estradas, ninguém quer. Mas é o contexto da gente. Para você entender isso, você tem que descer o contexto de Jesus, vai ver que o jumento é mais valorizado do que a gente tem hoje. Tá certo? Então ele vai perceber que lá tinha um valor. Aí por isso que a igreja sabiamente botou o quê? Não cobice as coisas alheias. Porque aí engloba tudo. Tá certo? Então só para ver, então, essa questão do contexto é bom para ajudar a gente a entender. Eu não sei vocês, mas quando eu era mais novo, então quando tem aquela parte, Jesus andou 10 estádios. Eu digo a vocês, na minha estupidez, eu pensava que era um estádio de futebol. Eu ficava calculando, meu Deus, se for do tamanho de tal estádio, se for do tamanho do Maracanã, se for do tamanho de tal... Mas estádio era a quilometragem que se fazia. Eu não estou lembrado agora não, quantos metros era não. Mas era a quilometragem que se fazia na época de Jesus. Então veja, se você não tem essa questão do contexto, você fica que nem eu, pensando que era um estádio de futebol. Entendeu? Então essa necessidade do contexto é bom para a gente entender. Outra coisa que é interessante, quando tem lá o discurso de Jesus com a samaritana. E é o que é dito lá.
que os samaritanos não falavam com os judeus. Aí tem gente que pensa que eles eram um povo intrigado. Não, não era só um povo intrigado, era um povo que vivia de pé de guerra uns com os outros. Você tem essa informação o quê? Descendo no texto, no contexto da época. Então é necessário, até porque a palavra de Deus ganha mais força, para a gente trazer para o nosso contexto, certo? Segundo, os gêneros literários. Gênero literário caracteriza-se como um procedimento de expressão humana. É um padrão que escolho passar uma mensagem. Os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos então correntes de sentir, falar e narrar, pois a verdade é apresentada e expressada de maneiras diferentes nos textos, que são de vários modos históricos ou proféticos, ou poéticos, ou nos demais gêneros de expressão. O que é gênero literário? Gênero literário é uma forma de você escrever. Quem ensina já deve perceber um pouquinho. Então, quando você vai escrever, você pode escrever em prosa, você pode receber em verso, você pode fazer um poema, você pode fazer um conto. A Bíblia tem tudo isso aí. Então, se é um poema, então eu vou ter toda a licença do mundo de dizer assim: o céu está chorando. É um poema. A gente não diz isso, né? Entendeu? Só para entender. Então, a Bíblia tem um gênero literário. Dependendo daquele gênero que seja, vai ajudar você na interpretação daquele texto. O nosso texto que a gente pretende estudar no futuro é o Apocalipse. Então, ele é um gênero profético. Então, isso já vai interferir na questão da nossa interpretação. Então, se é um livro profético, então a gente não é um livro de prosa, não é uma história narrada que está sendo feita ali. É um livro de profecia. Diz. Só para complementar, um estádio são 185 metros. 185 metros, né? Pronto. Obrigado pela informação. Conferi isso também, não foi? Muito bem. O bom da Bíblia católica é que tem essas informações, é só procurar. Né? 185 metros, veja. E eu pensava que era o tamanho do estádio de Maracanã. Ficava me balanceando para achar do estádio. Mas não era a forma que se dizia na época. É que nem a moeda, todo mundo já escutou, o denário, né? Moedas de prata, essas coisas. Era a forma como se contava a moeda na época. Então precisa ter essas pequenas informações para a gente entender melhor. Um exemplo mesmo, eu sei que todo mundo já sabe hoje, mas se não tivesse informação que 30 moedas de prata era o valor de um escravo. Então Jesus foi vendido como escravo. Então você precisa dessa informação, que não é nossa. A informação que é do contexto da época. Na época se vendia o escravo por 30 moedas de prata. Então isso ajuda a gente a entender o texto bíblico, tá certo? Não é para desentender, é para entender o texto bíblico. Diz, Théo. Eu tive uma capacitação com um professor de matemática e ele disse que fez todos os cálculos da Bíblia e transformou na medida atual. Ele disse que a Arca de Noé tinha o tamanho do colégio Algolim de Caruaru. Eu acho que eu vou ficar devendo. Eu nunca escutei isso, não. Ele foi ele que disse, porque ele disse que fez. Não, certo. Não, eu vi uma vez um documentário dizendo que acharam uma arca lá, não sei se foi, nos países nórdicos, eu não sei qual país foi, e estão dizendo que é a Arca de Noé, enfim. Mas eu não tenho essas informações não, viu? Se eu tiver, depois eu passo, mas não tenho essas informações não, certo? Mas é só pegando, a pergunta foi boa, mas só para a gente pegar mesmo, porque eu vou pegar o que a gente está dizendo. Ó, certo? Não se escandalizem. Vamos fazer uma pergunta muito direta. Não se escandalizem, viu? Vou fazer uma pergunta muito direta. Se por acaso, não foi provado, se por acaso, se provasse que a Arca de Noé não existiu, vocês iam pensar o quê? Muito direta. Vocês iam pensar o quê? Não pode dizer mesmo, sem medo. Vocês dizer o quê? Não, sério, mesmo, tenho medo não, muito direta. Vocês iam pensar. Iam perder a fé e começar a dizer que a Bíblia não estava mentindo. Nada? O silêncio é uma resposta. No mínimo ia ficar com essa pulguinha atrás da orelha. Ia dizer que a Bíblia ia dizer que era mentira e que a Bíblia estava mentindo. Aí veja, o que, é que a gente disse agora há pouquinho, que foi um subtítulo antes desse. Jesus é a chave, leitura de toda a Escritura. Essa mesma afirmação cabe-se o seguinte: Jesus é o fundamento da nossa fé.
Não é a arca de Noé. Não é pedaço de arca nem tamanho de arca. É Jesus. Não é não? O fundamento é ele, minha gente. O fundamento está naquilo que Paulo vai dizer. Se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. O fundamento está na morte e ressurreição de Jesus, sobretudo na ressurreição, porque aí ele provou que ele não é uma pessoa qualquer, é Deus. O fundamento está aí, Como o padre falou antes, quase agora, né? Que assim, a Bíblia tem histórias verdadeiras e histórias assim, só para a gente tirar uma lição Isso. dela, né? Então, assim, a gente sempre reflete que algumas histórias não são verdadeiras, não, né? Verdadeiro nesse sentido, né? Isso. Lembrar sempre, porque só porque é simbólica não quer dizer que não tem uma verdade. Né? É sempre bom dizer. Mas lembrar, minha gente, o fundamento da nossa fé está em Jesus. Jesus não é uma fábula. Jesus não é um conto. Jesus é um fato real. Ele é Ele. E não sei se notaram, a fé não se baseia, já que a gente tocou no assunto, não se baseia nem em visões, nem em revelações. A fé se baseia na confiança. Evangelho de domingo. O que é que Jesus disse a Tomé? Feliz quem crê sem ver nada. Feliz quem crê sem ver nada. Quem crê baseado em milagres, a fé ainda é imatura. É imatura. Desculpa a sinceridade, é imatura. A fé ela não se baseia nem em sinais nem em milagres. Nosso país está perdido. É o quê? Nosso país está perdido. Eu acho que não é só país não, tem muita coisa aí. Mas só para vocês verem, minha gente, as aparições do ressuscitado não são coroa de glória, não. O problema é que a gente interpreta sem deixar o texto falar. Por que não tem nenhuma aparição para Nossa Senhora? Uma vez um protestante chegou para mim e fez esse questionamento. Se Maria fosse tão importante, Jesus tinha aparecido para ela. Disse, meu filho, é você que se engana aí com uma coisa. Ele disse, o quê? Disse, porque não precisava para ela não, porque ela creu. Ela foi uma das felizes que creu sem precisar ver. Uma feliz. Vamos pegar as aparições, vamos pegar algumas. Maria Madalena é a primeira. Como é que é dito? Maria vai ao túmulo levando perfumes. Para fazer o quê? Embalsamar o corpo de Jesus. Perfumes e aromas. Mas o que Jesus já tinha dito antes? Mas veja como é a questão da fé. Jesus não tinha dito antes. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Veja, se eles tivessem tido fé, não precisava nem ir lá no túmulo. O túmulo vazio. Tem gente que pensa que a Bíblia está dizendo que o túmulo vazio é critério de fé. Do contrário, o túmulo vazio não é não. Porque o que é dito? Pegando o texto de Maria Madalena. Maria Madalena vai ao túmulo atrás do morto, porque foi atrás do aroma, ela leva aroma e já era o terceiro dia, ele estava vivo. Chega lá, vê o túmulo vazio. Faz o quê? Sai correndo feito doido. Está acabando. Nem chorando, não era, está acabando mesmo. E aí Pedro e João, quando escutam, o que ela chega dizendo? Ela não diz que ele ressuscitou. João, roubaram o corpo do meu Senhor. Roubaram o corpo do meu Senhor. E não sei onde botaram. Sai João e Pedro feito doido, achando que tinham roubado o corpo de Jesus. Saíram correndo, acharam que roubaram o corpo de Jesus. Estavam crendo que Jesus ressuscitou? Não. Aí sim é dito que eles, então João chega primeiro, mas não entra. Pedro chega depois e entra. E aparece um sinal lá, e Maria Madalena ficou tão desesperada que nem viu. Mas está lá, texto de João, ninguém pensa que é só pegar a Bíblia e ler. Aí diz que tinha lá um paninho que cobriu o rosto de Jesus, estava dobradinho num cantinho. Não era jogado, porque se tivesse roubado o corpo, tinha levado o corpo com tudo. Ou o bandido ia ter preocupação de pegar e dobrar o paninho e deixar no cantinho. É dito, ele dobra e deixa lá no cantinho. Mas mesmo assim eles não acreditaram. Vamos embora. Fica lá Maria Madalena, está acabando, feito uma doida, chorando no túmulo. Aí o que é que acontece? Para vocês verem, as aparições do ressuscitado não são coroa de glória. Do contrário, é um puxão de orelha de quem não tinha fé. Aí o que é dito? Jesus chega perto dela e diz, mulher, por que tu chora? Jesus chega perto de Maria Madalena. Olha o desespero como é, que a gente tem que ter cuidado com o desespero.
está desesperada tão grande, está tão na certeza que Jesus não ressuscitou, que ela não vê o ressuscitado. Do lado dela ele não vê. Do lado dela ele não vê. Aí o que acontece? Depois quando ele chama ela pelo nome, que não é dito, ela chama Maria. Aí só ele chamava ela daquele jeito. Aí ela abolia. Tanto texto, incrível. Aí quando ela vai tocar nele, não me detém, e a gente sabe o resto, né? Mas veja, foi preciso Jesus chamar ela pelo nome. Ele do lado dela, ela lá chorando, desesperada porque roubaram o corpo de Jesus sem ter roubado ninguém, nada, né? Ter roubado. Do lado dela, ela não percebeu. Não prestou atenção aos sinais. Isso foi fé? Foi falta de fé. Falta de fé. Então as aparições do ressuscitado não é. Então se você perceber, a fé não é por conta de cura nem de milagre. O João, o Evangelho de João, que é o Evangelho que eu gosto, eu não sabe quanto de dizer, ele não usa a palavra milagre. Eu sei que tem gente que tem a Bíblia da Ave Maria e está lá, milagre, primeiro milagre de Jesus, segundo milagre de Jesus, terceiro milagre de Jesus. Ele não usa a palavra milagre, é sinal. São 7 sinais que vão aparecer. É toda uma pedagogia que eu não vou entrar aqui porque a aula não é do Evangelho de João. Mas são 7 sinais. O primeiro é as bodas de Caná. E sabe qual é o último sinal de Jesus em João? É a cruz. É a morte dele na cruz, é o último sinal e maior no Evangelho de João. É a morte dele na cruz. Vê? Então a fé não é baseada em milagres, nem em sinais, nem coisa extraordinária. A fé é baseada, vou usar aquela palavra que eu disse, na obediência, na palavra dele. Se eles tivessem crido, se eles tivessem obedecido, eles não precisavam nem ter ido no túmulo. Ele não disse ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pronto. Faça chuva, faça sol, ele ia ressuscitar. Ele não prometeu? Se ele prometeu, ele cumpre a promessa. Oi? Cabeça dura, não presta atenção nas coisas, duvida, fica. É a mesma coisa. Mas é isso, é falta de fé. Uma coisa, acho que eu já comentei aqui, comento de novo. Dom Rui, ele disse uma coisa no retiro do clero. E ele não está errado, não. Ele disse assim: o problema da gente de igreja é que a gente não se coloca todo dia o problema da fé. A gente acha, só porque acho que vocês também podem ter essa tentação, com certeza. Já sou da escola da fé, já estou estudando, já achei o Evangelho de Marcos, já sei não sei o que lá, então já sei. E aí que está o problema. Não se coloca mais a pergunta se eu tenho fé. E aí começa a não ter mais a fé, começa a perdê-la. A fé todo dia. E isso está na Bíblia. A fé é provada diariamente. Diariamente. Isso é falta de fé. Mas eu não creio em Deus, padre. Sim, mas não creio em Deus, mas não confio nele. Não creio em Deus, mas não acredito na palavra dele. Então faltou na fé. Aí eu sei, vocês não, padre, mas eles fizeram. Não, é uma aventura. Eu costumo dizer assim, a fé é uma aventura até a hora da morte. Mas até a hora da morte a gente está nessa aventura de fé. Entendeu? É porque a gente não se pergunta mais. Sobretudo quando a gente passa 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos na igreja, aí acha que já é quase Nossa Senhora. Aí não se pergunta mais, eu tenho ou não tenho fé? Que leva a casa não? Aqui tem um comentário aqui, Luiz Francisco, sobre a arca. Ele diz assim: que Deus seja louvado. Sobre a arca de Noé, eu diria imediatamente que era mentira. Quer dizer, a gente, principalmente católico, a gente lê muito a Bíblia e esquece da essência principal, né? A gente muitas vezes lê, prestando atenção mais na fonte histórica, mais no contexto em geral. Mas a pergunta dele volta tudo aquilo que a gente está colocando desde o começo, né? A Bíblia não entra nessa questão se é mentira ou se é verdade, porque ela não é um livro de ciência. Então eu sei que às vezes tem estudo bíblico que diz que é verdade, tem estudo bíblico que é mentira. A Bíblia não entra nessa história. Se é mentira, se é verdade. Se você analisar ela conta a história tendo em vista a nossa salvação. Então a própria arca de Noé não é coisa do outro mundo não, mas os padres da patrística viram ali uma barca da igreja. A arca de Noé era sinal da arca da igreja. Por que vocês acham que a igreja é chamada de arca? Era sinal, era símbolo da arca da igreja. Em seguida a palavra de arca da aliança. Por quê? Porque não é dentro da arca da igreja que a gente espera, se a gente for fiel a Deus, ser salvo do dilúvio da condenação. Então a igreja é a arca. Então a Bíblia não entra nessa questão se é mentira, se é verdade. Por isso que eu estou tentando não entrar, estou seguindo o raciocínio bíblico. Né? E repito, se for mentira ou se não for, a nossa fé não pode se fundamentar nessas coisas. Se Jonas entrou ou não entrou numa baleia, se houve ou não houve arca, se teve ou não teve pedaço de arca. A fé não é baseada aí. A Bíblia não.
Qual é a fé cristã? Estou falando para cristão, né? Nossa fé é baseada na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Rapaz, você baseia nele. É nele. A gente está seguindo Noé. Vocês estão seguindo Noé? Não. Vocês estão seguindo Moisés? Não. São figuras que eram prefiguração de quem? Da figura principal, que é Jesus. Mas todos nós, a gente está seguindo Cristo. É Ele. O fundamento da fé é Ele. Paulo diz isso muito bem. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. É a nossa fé. Cessaram as perguntas para a gente ir avançando? Vamos embora. A Sagrada, letra C. A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. Está lá na Dei Verbo, capítulo 12, 3. Porque a Bíblia deve ser lida pelo Espírito que ela foi escrita. Aí volta sempre o mesmo tema. Lembra da primeira aula que eu disse o quê? A Bíblia deve ser lida com um olho de fé. Por quê? Porque quem escreveu, minha gente, não foi cientista, não. Quem escreveu a Bíblia foram pessoas de fé, que tinham fé. Então, esse foi o espírito no qual a Bíblia nasceu. Foi um espírito de fé. A gente não pode ler a Bíblia de outra forma. Por isso que a gente bateu nessa história toda de ciência. Se você pega a Bíblia e quer olhar, procurar ela com o nosso olhar hoje, moderno, científico, não acha. Tem que olhar com o olhar de fé. A Bíblia foi escrita por pessoas que tinham fé e tiveram o intuito de passar a fé. Foi o intuito que eles tiveram, certo? Vamos continuando. O Concílio Vaticano II indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. Primeiro, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, pois por mais diferente que sejam os livros que acompanhem, a Escritura é uma em razão da unidade do projeto de Deus, no qual Cristo Jesus é o centro do coração, aberto depois de sua Páscoa. Aquilo que eu já comentei aqui. Quando a gente vai ler um versículo, a gente não pode esquartejar ele tirado da Bíblia. Ele está dentro desse contexto maior chamado Sagrada Escritura. Então significa o quê, minha gente? Quando a gente vai ler o texto, a gente tem que lembrar que não é só aquela frasezinha que é inspirada por Deus, mas é a Bíblia toda. Então, desde a primeira palavra lá no Gênesis, no princípio, até a última no Apocalipse, com o Senhor Jesus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então você tem que interpretar nesse contexto maior. Não tirar um versículo isolado e querer que ele diga tudo sozinho, certo? Então olhar nesse contexto maior. 2. Ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira, consoante um adágio dos padres. A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. Com efeito, a igreja leva em sua tradição a memória viva da palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Sagrada Escritura. Por que é tão necessário interpretar a Sagrada Escritura dentro da tradição viva da igreja? Porque, vê, a igreja surgiu quando? Quando nasceu a igreja? Isso é óbvio, bem. Vocês vão saber. A igreja nasceu quando? Do lado aberto de Jesus, da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Uns botam em Pentecostes também. Então nasce ali com Jesus, não é? Nasce ali com Jesus. Então, Jesus, segundo a tradição, ele teve a sua paixão no ano 30. Então, nasce ali a igreja junto com Jesus. Qual foi o primeiro livro do Novo Testamento escrito? E em que ano? Não sei se eu já tenho essa informação aqui. Foi a primeira carta aos Tessalonicenses no ano 50. Aí depois veio o Evangelho de Marcos no ano 60. A primeira carta aos Tessalonicenses no ano 50. Veja, 20 anos depois, que já existia a igreja, é que foi escrito o primeiro livro. Então veja, antes da Bíblia já existia a igreja. Então a Bíblia nasce como livro de igreja, porque até a carta aos Tessalonicenses foi o quê? Foi algo que serviu para a comunidade cristã, dando algumas normas. Então a Bíblia ela nasce dentro do seio da igreja. Não é o contrário, nasce a Bíblia para a Bíblia nascer a igreja. Tá
nasceu a igreja e do seio da igreja nasceu a Bíblia, para conservar e guardar tudo aquilo que Jesus tinha dito. Isso, tem muita gente que pensa que assim, a Bíblia é coisa aqui. Eu sei que alguém vai falar o Antigo Testamento, mas mesmo no Antigo Testamento, vamos esquecer a igreja, vamos lembrar de Israel, que a igreja vai ser o novo Israel. No Antigo Testamento já tinha-se o povo, Abraão. O povo de Deus começa ali com Abraão. Então Deus primeiro chama Abraão e constitui o povo. Anos depois é que vai começar a ser escrita os livros do Antigo Testamento. Então não é o contrário. Primeiro se escreve o livro e depois se nasce o povo. Mas primeiro se tem o povo, que Deus chama. E depois é que o livro, ele nasce como experiência do povo, né? Que Deus inspira nas suas regras. Você está dando para entender. Por isso a necessidade de se ler na tradição viva da igreja. Porque não é a Bíblia que vai gerar a igreja. Se não me engano, teve uma polêmica muito grande no tempo, e de um pastor, acho que não sei se foi com o Dom Henrique ou foi com o Padre Paulo Ricardo. O Dom Henrique não foi. E justamente o Dom Henrique disse isso, né? Que é a igreja que gera a Bíblia. Não foi mais que a expressão foi um pouco assim. Foi. A igreja que gera a Bíblia. Porque a igreja veio primeiro. A Bíblia nasce no seio das comunidades cristãs. Então ali a igreja já nasceu. 3. Está atento à analogia da fé. Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades de fé entre si e no projeto total da revelação. Como eu disse, né? A Bíblia é um livro escrito por pessoas que tinham fé e querem passar a fé, não o contrário, certo? Segundo uma tradição antiga, podemos distinguir dois sentidos da Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e analógico. Sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. Todos os sentidos devem estar fundados no literal. O sentido literal é quando você lê o texto e tenta entender, como às vezes a gente faz na Escolinha da Fé, na tarefa em casa, lê o texto e tentar entender aquilo que o texto está sendo dito. Por exemplo, vocês em casa praticaram o sentido literal. Eu peguei uma de pegar o texto de Romanos, cada um lia e tentava ver o que é que o texto estava dizendo. Não era interpretar, é dizer o que é que o texto estava dizendo. E o sentido espiritual, justamente, você interpreta ele, mas repito, não como um livro de ciência, mas interpreta ele, dando a ele um sentido espiritual. Então, exemplo, a barca de Noé é a barca da igreja. Os que foram salvos passando pelo Mar Vermelho, hoje são os batizados. É você pegar o sentido e dar uma interpretação espiritual. Não sei se deu para entender. Porque não sei se notaram, sobretudo na oitava de Páscoa se disse muito isso, né? Os que foram salvos pelo dilúvio, hoje são salvos pela água do batismo. Diz Theo. Ler corretamente a Bíblia tem que usar os dois sentidos, o literal e o espiritual. Porque aqui ela está colocando os dois sentidos principais, né? Porque tem outras e tantas outras interpretações, né? A gente está seguindo só, como eu disse, a gente está seguindo o catecismo da igreja, a parte que ele faz a introdução à Bíblia. A gente não está seguindo outra coisa a não ser aquela que está no catecismo. O catecismo coloca esses dois sentidos principais: o sentido espiritual e o sentido literal, tá certo? Mas tem outras formas de interpretar também, na atualidade. A gente só está seguindo o que o catecismo diz, certo? Letra B, o sentido espiritual. Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. Sentido alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, recomendando a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é o sinal da vitória de Cristo e também do batismo, como eu já antecipei, né? Então você pega lá a travessia do Mar Vermelho, e aí hoje compara com a vitória de Cristo, né? Porque Cristo fez sua passagem, mas também como os batizados, né? Então. Esse sentido aqui
é fácil, criatura. Por exemplo, ó, tu nunca lê, quando tu lesse Jonas, lê Jonas, o que é dito lá de Jonas? Que ele fica quantos dias na baleia? Quem ficou 3 dias na terra? Jesus. Ó, Jonas é figura de Cristo. Tá clara? Por exemplo, diz que Moisés subiu lá no Monte Sinai. E lá fez as tábuas da lei. Não sei se já notaram, começa o sermão na montanha dizendo que Jesus subiu no monte. Diz que Jesus subiu no monte, sentou e começou a dar sua nova lei. Não acredita? Ele vai, sobe no monte, senta seus discípulos bem perto dele e ele começa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurado. Novo Moisés. Jesus é o novo Moisés. Ele está dizendo isso, né? Os próprios evangelhos eles comparam. É nítido ali a comparação que Mateus está fazendo de Moisés com Jesus. Está lá Moisés no monte Sinai, está lá Jesus no monte, que ele não diz qual é, mas está lá no monte. Isso ele afirma, é o monte. Vê, é nítido. Exemplo, o que é dito de Abraão e Isaac? Eles vão subir no monte. Quem está levando a lenha? Isaac, não é Abraão. Por que Abraão não leva? Leva Isaac. Depois vai vir outro filho de Deus, levando a lenha sobre as costas, subindo no monte também. Quem é? Jesus. Então prova que Paulo vai dizer que Deus não poupou nem seu próprio filho. Por que ele diz essa expressão? Porque poupou de Isaac, o filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho, do ponto de vista da nossa salvação dele. O próprio evangelho ele usa isso. O problema é que a gente quer ler aquela história, a gente lê esquartejando. Você tem que ler tendo em vista a história bíblica todinha. Por isso, não sei se vocês lembram, semana passada alguém perguntou se era necessário ler a Bíblia. O que é que o padre disse? É bom um dia todo mundo que realmente quer aprender a Bíblia ler toda a Sagrada Escritura. Mas não é para você ser um doutor, não, minha gente. É porque você tem que saber das histórias para poder fazer essas ligações. Se você não sabe, como você vai fazer ligação? Se você nunca leu a história de Isaac e de Abraão, se você nunca leu a história de Jonas, se você nunca leu a história de ninguém, como é que vai fazer a ligação? Tem que saber a história. Aí, mesmo sabendo, às vezes não consegue, mas já é uma ajuda. E numa aula, quando o padre fazer, eita, é verdade, eu lembro da história. Porque, olha, minha gente, é assim. Façam de conta que eu sou Mateus. Eu estou lá escrevendo meu evangelho. Vocês acham que Mateus não sabe de tudo que está no Antigo Testamento, não é? Esse pessoal que escreveu, eu repito, eram pessoas de fé. Eles sabiam de tudo. Porque, pega um texto aí, eu não vou falar, não vou falar, não dá certo. Pega um texto aí, todo mundo pega a Bíblia aí. Pedro. Carta de Pedro. Deixa eu só olhar se é a primeira ou a segunda, tá? Isso, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Só repetindo, que aí quem está em casa dá tempo de pegar. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Certo? Posso ler? Vamos embora. Ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da diáspora. Vamos pegando isso depois a gente vai perguntar. Do ponto da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Duas perguntas. O que ele quis dizer com estrangeiros da dispersão? O que ele quis dizer? E a segunda, o que ele quis dizer? Participar da bênção da aspersão do sangue de Cristo. Porque até onde eu sei, ninguém pegou. Quando Jesus morreu uma bacia
e saiu aspergindo o sangue de Jesus. Então o que ele quis dizer com estrangeiros da dispersão e o que ele quis dizer participar da bênção da aspersão do seu sangue? Quem está em casa também vai pensando, o que ele quis dizer? Os pagãos e os judeus. Os pagãos e os judeus, assim, os estrangeiros e os da dispersão. Isso, está indo certo. Os judeus que não viviam em Jerusalém, eles eram chamados como? Da dispersão. Isso, da diáspora. Muito bem, perfeito. Então, os judeus que eles moravam fora de Jerusalém eram chamados da diáspora. Eles viviam fora da terra prometida. Agora, por que eles colocam isso para os cristãos? Porque aqui ele está falando para os cristãos, né? Aí eu sei que tem pagão e tem judeu na comunidade aqui. Porque os cristãos, eles também estão fora da terra prometida. Ué, isso ele já tem informação para trás. Aí coloca assim: qual é a informação? A gente não nasceu para viver na terra, a gente viver no céu. A gente já existia no coração de Deus antes de existir aqui. Então a gente só está voltando para casa quando o dia a gente morrer. É isso. Então nós vivemos como estrangeiros na terra do exílio, que nem dizia Santa Teresinha. Santa Teresinha chamava essa terra de exílio. A gente vive nessa terra de exílio em busca da terra prometida. Então a gente vive fora da terra prometida. Então por isso que ele coloca a imagem dos judeus para os cristãos. Para os cristãos. E o que ele quer dizer com participação da bênção da aspersão do seu sangue? Se refere um pouco ao êxodo, né? De certa forma, também. Mas para ajudar, é um ritual que os judeus faziam. Ele era judeu, ele sabia. Tinha um ritual que se fazia. Deixa eu ajudar. Isso aí você que vai ser mais. Então, qual era o ritual que o sacerdote fazia? Ele pegava o cordeiro, sangrava o cordeiro, colocava o sangue numa bacia e aspergia as pessoas. E esse sinal do sangue aspergido era sinal que as pessoas eram remidas dos seus pecados. Então ele usa essa imagem, olha aí a história do símbolo, ele usa a imagem para dizer o quê? Que a gente já foi remido pelo sangue, não do cordeiro, mas pelo sangue de Cristo que foi aspergido. É mesmo sem ser, mas ele está usando essa imagem. Então, do mesmo jeito que aquele sangue aspergia e remia, o sangue de Cristo, uma vez só na cruz, nos remiu dos nossos pecados. Entendeu? Uma vez. Deu para entender aquilo que a gente estava falando? Então, ele pegou, por exemplo, pegando essa história que a gente estava falando do sentido espiritual, então ele pegou essa história da diáspora dos judeus que viviam dispersos e deu um sentido espiritual. Ok, os cristãos vivem fora da terra prometida, porque a nossa terra prometida é o céu, então a gente vive na diáspora. Vamos embora. Estamos no primeiro, né? Número 1. O sentido alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. A gente já leu. Assim, o batismo é verdade. 2. Sentido moral. Os acontecimentos relatados na Escritura devem conduzir-nos um justo agir. Eles foram escritos para a nossa instrução. Não sei se vocês já viram, São Paulo usa muito isso. São Paulo usa muito isso. Então, um exemplo. A carta aos Hebreus também. Então, às vezes aconteceu um fato pegando Hebreus. Então, o povo em Israel, lá em Meriba, Massa e Meriba, então eles tentaram Deus e foram desobedientes. Então, a carta aos Hebreus pega e diz assim, para a gente não ser como eles. Então, esse é o sentido que está sendo dito aqui. Então, o que aconteceu com os judeus deve ser sinal para a gente não repetir o mesmo erro. Entendeu? Então, seria o sentido moral. Foi feito para a nossa edificação. São João da Cruz, ele pega a mesma história dos santos para dizer isso. Ele diz assim, quando Deus santifica alguém, é para aquela pessoa ser modelo para a gente nesse sentido. Para dizer assim, do mesmo jeito que ele conseguiu, eu também consigo.
Então, o que ele conseguiu acertar, eu também vou conseguir, se eu me espelhar nele. Sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos à nossa pátria. Assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. Isso aqui ficou fácil de entender, né? Então, alguns textos você pode colocar dando sentido eterno. Então, exemplo: a entrada na terra prometida dos judeus, então, para os cristãos, não é mais aquela terra de Canaã, mas é o céu. A letra ensina o que aconteceu, a alegoria o que deves crer, a moral o que devemos fazer, a analogia para onde deves caminhar. É dever dos exegetas esforçar-se dentro dessas diretrizes, por entender e expor com maior aprofundamento o sentido às Sagradas Escrituras, a fim de que, por seu trabalho, como que preparatório, amadureça o julgamento da igreja. Pois todas as coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da igreja, que excede o divino ministério e mandamento do guardar e interpretar a palavra de Deus. 4. A unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, a igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino dos dois testamentos, graças à tipologia. Esta discerne nas obras de Deus contidas na antiga aliança prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de Jesus encarnado, seu Filho encarnado. Por isso os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo, morto e ressuscitado. Essa leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar a esquecer que este conserva seu valor próprio de revelação, que o próprio nosso Senhor reafirmou. De resto, também o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Segundo o adágio antigo, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo desvelado no Novo. Teve um herege, eu não estou lembrado do nome, vou ficar devendo o nome. Ele queria que os cristãos não tivessem o Antigo Testamento. E a igreja nunca aceitou. Por quê? Porque o Novo Testamento ele precisa do Antigo para ser melhor interpretado. E o Antigo, para poder ser melhor clareado, precisa do Novo Testamento. Por isso que Jesus é achado. Tem certos textos do Antigo Testamento que só ficaram claros na experiência pascal de Cristo. Vocês deu para entender. Quer dizer, não sei se vocês já viram o texto de Isaías que a gente lê na Sexta-feira Santa. Foi feito por Isaías, séculos antes de Jesus. Mas quando você vê, você não tem como não ver o que aconteceu com Jesus. Ou não sei se vocês viram, acho que é o Salmo 23. Porque às vezes o pessoal bota o Senhor é meu pastor, mas tem Bíblia que é o 22. Então aí tem o Salmo 23 que a gente canta na sexta-feira da paixão. Meu Deus, por que me abandonaste? Lê ele também, que é a mesma coisa, né? Traspassar minhas mãos e meus pés. Tudo está lá. Veja, foi escrito séculos, mas só vai ganhar o seu verdadeiro significado na paixão, morte e ressurreição de Jesus. O livro de Santo Agostinho, aquele comentário dos Salmos, tu sabe qual é? Ele comenta os 150 Salmos, e justamente comenta os 150 Salmos a partir da figura de Jesus. Né? A partir da figura de Jesus. Só complementando aqui sobre o ritual do sangue, quem quiser conferir depois, Êxodo 24, de 6 a 8. Pronto. No caso, o texto é Êxodo 24, de 6 a 8. Só vai cair para o ritual do aspersão. Justamente. Obrigado, Tênis. 5, que acho que a nossa hora está chegando. A Sagrada Escritura na vida da igreja. É tão grande o poder e a eficácia encerrados na palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a igreja e para seus filhos. Firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte da vida espiritual. É preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto
aos fiéis. Que o estudo das sagradas páginas seja, portanto, como que a alma da sagrada teologia, da mesma palavra da Sagrada Escritura também se nutre salutarmente e santamente floresce o ministério da palavra, a saber, a pregação pastoral, a catequese e toda a instrução cristã, na qual deve ocupar lugar de destaque a homilia litúrgica. A Igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos a que, pela frequente leitura das Divinas Escrituras, aprenda a eminente ciência de Jesus Cristo. Com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Essa última frase, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo, é de São Jerônimo. Quem fez a primeira tradução, a gente dá o nome de Vulgata, né? Traduziu dos textos originais para o latim, para o latim, certo? Então veja, a Sagrada Escritura deve realmente ocupar na nossa vida cristã um lugar de destaque, certo? Alguma pergunta, minha gente? Sempre quando fica o silêncio, fica sempre as duas perguntas na cabeça do professor. Ou aprenderam tudo, ou não aprenderam foi nada. Oi? É o que, Théo? Quando fica calado, acho que é mais assim quando não na vida. Eu não sei, porque geralmente as duas coisas, ou saberam de tudo, ou não saberam de nada, né? Pergunta de novo, gente, que eu não entendi não vou mentir não. Não, eu sei. Mas se você perceber, é só um aspecto na vida de Maria, tá certo? Repito, aqui eu não vou entrar no mérito, até porque eu creio. Então eu creio na virgindade perpétua dela, né? Mas se você perceber, eles só pegam nessa questão. Mas esquece, não tem como dizer que Maria foi uma mulher comum. Porque, primeira coisa, ela concebeu o Salvador da humanidade. Então só isso já não é uma mulher comum, né, minha gente? Porque foi toda mulher que concebeu o Salvador da humanidade? Não foi. Então já é uma questão, tranquila, que ela não é uma pessoa comum. Segundo, a concepção não foi normal, né? Porque isso é muito claro na Bíblia. Não foi normal. Então foi pela obra e graça do Espírito Santo. Então não vai dizer que ela é uma mulher normal. Aí de repente você entrar nos outros méritos, né? Porque isso aí eles creem também, né? Sentar nos outros médicos, né? Eu creio, né? Mas repito, para não entrar, para a gente não se alongar muito. Mas só para perceber, só por esses dois aspectos que eles creem também, não tem como dizer que Maria é uma mulher normal, não, minha gente. Primeiro, repito, foi escolhida para ser a mãe de Salvador. Mas assim, mas podia ser qualquer uma, realmente podia ser qualquer uma, mas a que foi bendita. Podia ser qualquer uma, Deus podia escolher quem quisesse, verdade, mas se ele escolheu, aí não é qualquer uma mais, né? É escolhida por Deus. E na saudação do anjo, é muito claro, né? Tu foste Hare Maria que Hare Tomene, né? Pegando o original. Hare Maria que Hare Tomene. Alegra-te, a favorecida de graça, né? A cheia de graça. A plena de graça. Ou numa tradução mais simples, em contraste, graça. Isso. Tá certo também. Né? Só para dizer, é uma pessoa normal? Não é. E já tira por aí. Todo mundo teve a graça de receber a visita do anjo. Eu ainda não tive essa graça. Então não é uma pessoa normal. E repito, só o fato de ser escolhida já destaca ela. E só o fato de ela ter concebido de uma forma diferente também já destaca ela, né? Já destaca ela. Não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal. Não é uma pessoa normal, não. Certo? Mais alguma pergunta, minha gente? Pode perguntar para a gente encerrar. Vamos embora. Tarefa de casa. Como a gente vai começar o livro do Apocalipse, de São João, então vamos ler o Apocalipse, certo? Então vai ler
O comecinho, né, capítulo 1, versículo do 1 ao 8. Capítulo 1, versículo do 1 ao 8. Que é o início mesmo, que vai ter o prólogo e o endereço do livro do Apocalipse, né? Começo mesmo do Apocalipse. Então, é Apocalipse capítulo 1, versículo do 1 ao 8. Então, só repetindo, Apocalipse capítulo 1, versículo do 1 ao 8. O povo começar a ficar com medo, né? Para quem está acompanhando, a gente já aproveita e aí já faz o convite para acompanhar. Porque realmente o livro do Apocalipse é um dos livros que mais sofre. Por que mais sofre? Porque o pessoal começa a dizer as histórias, né? Ah, se ler o livro do Apocalipse vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer. Sei vocês, mas na minha época o pessoal dizia que não podia ler o livro do Apocalipse meia-noite. Porque se acontecesse, se lesse meia-noite, ia começar as portas a bater, não sei o que lá ia acontecer, isso, aquilo. Não sei vocês, mas comigo dizia. E aí eu tinha medo de ler o livro do Apocalipse. Eu tinha. Por isso que eu entendo quem tem. Porque quando eu era criança eu tinha medo de ler o livro. Foi o último livro que eu li porque eu tinha medo. Eu li porque eu queria ler. Mesmo com medo, mas eu li. Mas não li meia-noite não, por causa dessa história. Só um comentário que chegou aqui agora, Aldeci Alencar. Ela diz o seguinte: Maria, a única mulher que pode chamar Jesus de filho. Só isso já tornaria especial. Não tem como não tem, mesmo sem entrar em todas as polêmicas, né, que os protestantes criam, que os protestantes criam, não é a gente, mas só o fato dela ter sido escolhida, não coloca ela na mais igual às outras, não. É diferente, não tem como não. Ninguém concebeu como ela, ninguém foi escolhida por Deus, quem foi ela, né? Pronto, é só o que a gente estava falando do Apocalipse, né? Então o pessoal tem muito esses preconceitos, né? Aí não pode isso, não pode aquilo, acontece isso se você ler tarde da noite, isso. E o pessoal geralmente tem medo. Mas que a gente possa acompanhar o livro até o fim, que vai ver que é totalmente diferente daquilo que muita gente pensa sobre o livro do Apocalipse. E sobretudo nesse tempo que a gente vive de pandemia, aí vão começar também a usar autos da questão do Apocalipse. Eu já vi gente dizendo que é isso, que é aquilo, que é coisa do Apocalipse, que porra disso. Ou às vezes tem alguns vídeos, tem alguns filmes, tem algumas novelas, tem algumas minisséries que aí não diz bem o que é o livro. Então aproveite e faça o convite e quem quiser nos acompanhar. Agora sim, que acompanhe até o fim, né? Porque não é numa aula só que a gente vai ver todo o conteúdo do livro do Apocalipse, não. E se a gente vê essa história da ligação entre o Novo Testamento com o Antigo Testamento, a gente vai ver que muita coisa que está no Apocalipse Antigo apareceu no... vai aparecer no Apocalipse, vai aparecer no Antigo. Isso. Daniel mesmo, tem muita visão de Daniel, ele puxa, né? Tem muitas visões proféticas do Antigo Testamento, ela traz. As pragas do Egito, tem algumas pragas que ela repete, assim. É um livro profético. Quando você começa a ler, até parece que ele, na hora que estava fazendo o Apocalipse, ele estava lendo... Isso, está o livro, perfeito. O tal livro. Não é um livro de tragédia, é um livro profético, como a gente disse. O Novo Testamento é o único livro profético, pra vocês terem ideia. Então não é tragédia, é profecia. Agora, porque às vezes a profecia é vista como uma tragédia, né? Jeremias, pobrezinho, dizia Jeremias, diziam que ele só dizia agouro, né? Quem já leu o livro de Jeremias, leu. De pobrezinho, uma vez aí estava o rei precisando mesmo de um profeta, aí disseram, chama o profeta Jeremias, não sei o que lá. E se não, vou chamar aquele não, que aquele só fala agouro. Eu não quero aquele não. Então, você quer dizer alguma coisa? Às vezes os profetas, eles passam por isso, né? Esse preconceito. Então, o livro da Apocalipse é a mesma coisa, não é um livro que fala de agouro ou de fim de mundo, é um livro profético. Então a gente, quando estudar, a gente vai ver toda a linguagem que ele usa, etc e tal, e vai entender todas as coisas que ele fala, na questão dos símbolos que aparecem, da famoso 666, o símbolo da besta, enfim, fica o convite para a gente acompanhar. Entendeu que profecia do profeta é aquilo que adivinha ou vai adivinhar. Na cabeça de muita gente é isso. Mas é isso. Eu não queria entrar nesse tema hoje, mas assim... Vale a pena depois do dia estudar o livro profético. Os profetas, no caso, não os profetas, os profetas. Mas como o livro do Apocalipse já tem uma pitadinha, né? É porque, infelizmente, a gente vive hoje, seja a nova era, não sei se vocês escutaram muito, então tem muita essa história assim, de energizar, de mentalizar, e não sei o que lá, pensamento positivo, aquela coisa toda. Então tem muito isso hoje, não sei se vocês escutaram. Então, assim, essa questão, né? Eu vou dar um abraço para você, para a minha energia, passar para você, não. Você abraça aquela pessoa, você gosta daquela pessoa que dá um abraço nela. Um abraço faz bem. Aí, assim,
Sem querer entrar na questão científica, eu sei que aí tem ciência que diz, não, o abraço cura, o abraço faz isso, sem que tá. Mas por lá que fala muito essa questão de energia positiva e energizar e não sei o que. Então tem muito esse mundo meio misticista hoje na gente. Mas dentro também do cristianismo, então existe o famoso movimento pentecostal, seja nas igrejas protestantes, seja dentro da igreja católica, que às vezes confunde um pouquinho com o profeta como um adivinho. Então o profeta é aquele que está. Deus está me dizendo isso, Deus está dizendo isso, Deus está dizendo aquilo, Deus está dizendo aquilo outro. Né? Aí tem que ter cuidado, como eu disse, porque existe essa citação bíblica. Toda adivinhação é condenável aos olhos de Deus. Então veja, se o profeta é um adivinho, como é que Deus está dizendo que vai ser condenado? Né? Tudo é condenado. E aí vê os maiores profetas, que a própria Bíblia anuncia como maiores profetas, não tiveram nenhum tipo assim, né? Por exemplo, João Batista. Vou pegar o exemplo de João Batista. O João Batista é colocado como o último profeta do Antigo Testamento e colocado como o maior profeta. Como sabe, né? O próprio Jesus disse, de todos os nascidos de mulher, não tem profeta maior do que João Batista. João Batista não adivinhou nada. João Batista não profetizou, assim, não proclamou nenhuma cura, nem nada. Nem fazia ninguém chorar. Nem fazia ninguém chorar. Os profetas modernos. Não fazia, do contrário, ele dizia a verdade nua e crua. E qual foi o mérito dele? Preparar o caminho para a vinda do Messias. E ele só reconheceu o Messias quando chegou, que foi Jesus. Né? Mas se você perceber, não diz assim que ele, o Senhor está me dizendo que está acontecendo, está acontecendo aquilo. Sem querer criticar ninguém nem falar, tá certo, gente? Não é o meu objetivo, não. Vai dizendo que é verdade. A profecia bíblica não é assim. É só olhar. Não tem nenhum profeta. Jeremias. Dos profetas, para você ter uma ideia, não se escandalize, mas quando a gente for estudar, a gente vai ver. De profeta que fez milagre, tirando Jesus, porque Jesus também está na linha profética, mas a gente sabe que Jesus é Deus, não vamos colocar Jesus não. Jesus está acima dos profetas, tá? Dos outros profetas, só tem que fez milagre, assim, registrado na Bíblia, 2. Quer dizer que os outros não foram profetas só porque não fizeram milagre? Só tem 2. Elias e Eliseu. São os 2. Jeremias, não tem. João Batista, não tem. Oséias, Isaías, Miqueias. Então aí vai indo, eu posso citar os profetas também aqui. Não tem. Só tinha Elias e Eliseu. Interessante, né? Então veja. Então a profecia é diferente um pouco que a gente tem. Agora deixa eu dar o livro para você para entender um pouco, certo? Glória. Oi? Só para ler. Porque como a gente vai começar o livro do Apocalipse, eu comento aqui, certo? Só para ler. Agora, lógico que é para ler e prestar um pouquinho de atenção, né, gente? Não é só ler assim, a leitura corriqueira, correndo, como ler direitinho. E como a gente vai começar o livro, aqui a gente já vai comentar, certo? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Que o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.